Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Meu nome é Rafael Alexandre, sou apresentador e partner aqui na Inside e reforço o convite de sempre de se inscrever no nosso canal de YouTube e de Spotify. Todas as quintas-feiras, 5 da tarde, a gente tem um novo episódio no ar, principalmente sobre temas aí de vendas, técnicas, aquisição. E hoje estou bem feliz em receber a Kátia Rangel. Ela é cofundadora da Contratação Acelerada. Tive o prazer aí, já, né, Kátia, de trabalhar com ela em outra empresa. E hoje a gente vai falar sobre recrutamento e seleção de vendas, né? Já que é o que a Kátia faz todo dia há um bom tempo. E a gente vai falar sobre como, na prática, contratar profissionais de vendas de alto nível aí na tua empresa. Então, Kátia, boa tarde, é um prazer te ter aqui conosco, finalmente, nesse podcast. Oi, Rafa, o prazer é todo nosso, representando aqui a Contratação Acelerada, como já nos conhecíamos, né, também, agora como parceiros de negócios aí, é um prazer imenso a gente estar fazendo essa troca, enfim, é isso, né, sem mais delongas, então, e com as devidas apresentações feitas, bora dali. Bora falar do tema. Mas, ô, Kátia, fala um pouquinho, algumas pessoas, né, dos ouvintes aí talvez não te conheçam. Fala um pouquinho da Kátia, o teu background, e já aproveita para explicar para o pessoal o que que faz a contratação acelerada. Bom, muito prazer a todos, então, como o Rafa já falou, eu sou Kátia Rangel, tenho aí uns 24 anos de comercial já passei por alguns grandes players do mercado aí, já tive na cadeira de vendas, na cadeira de gestão, minha carreira foi grande parte do tempo voltada para a área de tecnologia, e já aventurei aí também, aventurei bem aventurado no ramo imobiliário, e eu e a Letícia Medeiros, que é minha sócia, né, identificamos uma dor latente de mercado, que é a contratação de profissionais da área de vendas, e aí fundamos a Contratação Acelerada, e a contratação acelerada trouxe um ritmo crescente e acelerado para nós, né, e a gente está conseguindo entregar bastante valor para o mercado justamente por nós duas sermos da área comercial e entender bastante assim do que é preciso para ser um profissional de excelência na área de vendas. Então, a gente vai desde do pré-vendedor até C-levels, assim. Então, a gente vem ajudando empresas de pequeno porte, grande porte, na sua grande maioria startups, e a gente vem aí ajudando essas empresas a contratar os melhores profissionais de venda. E a parceria com a Inside vem validar isso, né? Porque vocês são muito bons no que fazem, já ganharam aí uma grande fatia do mercado, e hoje a gente dá vazão à contratação dos clientes de vocês, né? Então, é isso. Um Muito pouquinho da legal, muito introdução. legal. Parabéns também, né, por enfim, por empreender desse jeito. A gente acompanha, né, como você falou, Kátia, essa dor há um bom tempo também. E, enfim, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aí, principalmente quem é head, líder de vendas, vai sentir na pele quando a gente fala. Eu brinco quando fala de contratação, dá até um frio na espinha já, né? Porque é um Tu sabe desafio. que tu sabe que esse foi um pitch inicial, assim, quando a Lê me chamou para empreender junto com ela, ela tocava outro negócio em paralelo e eu acabei meio que tomando as rédeas, né, da empresa Contratação Acelerada. E aí, uma das abordagens que eu fazia para os clientes inicialmente era, cara, quando eu falo contigo sobre contratação, te dá uma palpitação, assim, ou te causa uma serenidade, tá tudo bem, tudo tranquilo. E aí isso já era um quebra-gelo, assim, com os clientes, né? Daí, Sim. a grande parte dizia, cara, me dá uma taquicardia. Não é só uma palpitação, né? É, Bom, Kátia, muito legal. Eu vou, assim, eu quero já começar, então, para a gente já mergulhar no tema, te perguntando, até pedindo para você ilustrar um processo de seleção de vendas perfeito, assim, na tua visão, do começo ao fim. Então, como seria idealmente um processo seletivo? cara, um processo de seleção perfeito dentro do que a gente tem hoje, que é
meio disruptivo, né? O nosso grande desafio hoje é levar a nossa mensagem para quem não é nosso cliente, né? Então, a gente está passando por uma remodelagem, tu sabe que quando a gente empreende, a gente tem diversos desafios no início de operação, né? Então, para quem já é nosso cliente, consegue validar e ver bastante relevância no serviço que a gente presta hoje. Para quem ainda não é nosso cliente, a gente precisa levar essa mensagem para que eles queiram se tornar nossos clientes sem ainda nos conhecer, né? Então, a gente tem uma pegada diferente do mercado, porque o nosso processo ele é célere, ele é assertivo e ele é humanizado. Então, a gente tem um pouquinho diferente das empresas de recrutamento e seleção, e a gente também é vendedor recrutando vendedor, né? Então, por isso que a gente fala da assertividade. Então, eu diria que um processo perfeito, ele parte de um briefing muito bem feito com o contratante inicialmente. E eu acredito que a gente vai falar muito sobre isso durante a nossa conversa. Por que eu falo que o briefing com o cliente, ele precisa ser muito bem feito? Porque eu preciso saber o que eu vou levar para esse candidato. Porque hoje em dia assim, é um contrato unilateral, né? Não é só fechar uma vaga, não é só trazer o preenchimento de uma caixinha, é levar uma pessoa que queira fazer parte e pertencer mesmo do crescimento daquela empresa, né? Então, o bom recrutamento e seleção, ele inicia de um bom briefing com o cliente. O que ele busca, qual que é a jornada comercial dele, como que ele adquire clientes, qual que é o momento que o cliente está vivendo, se ele está iniciando um processo comercial, se ele já tem um processo comercial estabelecido, como que ele adquire clientes, como que ele remunera os colaboradores, qual que é a cultura. Então, a gente precisa entender muito bem desse cliente para depois poder desenhar a vaga. Claro, o produto é importante, outras métricas são importantes, remuneração é importante, mas saber o que esse candidato vai encontrar quando chegar lá é muito importante. Aí depois a gente parte para soft skills, hard skills, descrição de vaga e tudo mais. Depois a gente parte para o hunting, para daí ser assertivo, entendeu? E aí a gente faz um processo seletivo bem rigoroso, né? Passando por DISC, passando por roleplay, passando por um bate-papo com o candidato, não uma entrevista, porque a gente tenta ser o mais humanizado possível. Quando tu é humanizado, tu consegue extrair o melhor do candidato. Não são perguntas prontas e respostas prontas, como num processo seletivo normal, assim, tradicional de mercado, né? Então, o candidato, por muitas vezes, ele esquece que ele está num processo seletivo. E aí, muitas vezes, ele dá tira no pé, né? E depois, no decorrer da nossa conversa, eu consigo te citar exemplos. Então, acho que é isso. É um bom briefing com a empresa, para a gente entender qual candidato é mais aderente mesmo para aquela vaga, para que a gente consiga levar a pessoa certa para o nosso contratante. Mas, Kátia, assim, até por curiosidade, eu queria entender, muda muito o processo seletivo de empresa para empresa ou tem uma fórmula ali, um padrão que na prática as etapas são próximas? O que tu identifica aí? As etapas são próximas, mas os perfis são muito diferentes, Rafa. E como a gente vai vender essa vaga para o candidato muda muito também. Aí a gente vai, o que vai diferenciar? O budget que essa empresa tem, a cultura que essa empresa tem, o momento que essa empresa está vivendo, entendeu? O quanto que esse profissional está disposto a empreender. Então, isso vai mudar muito, muito mesmo. Então, o momento da empresa vai dizer muito de como esse processo seletivo vai se dar. Entendi. Mas tem um padrão ali de etapas, né? Tem um Geralmente, como padrão é de que etapas. funciona, por exemplo, eu entendi que essa parte inicial de alinhamento da vaga, né? E hunting ela é muito importante, mas uma vez que o candidato já está no processo, quais são as macroetapas? Assim, como é que funciona o roleplay? Só explica um pouquinho melhor para mim esse processo. A gente anuncia a vaga, Tá. filtramos os candidatos que fazem sentido seguir na etapa para fazermos uma entrevista. Depois da entrevista, ainda assim, ele pode ou não continuar no processo. Se ele continua no processo, ele vai passar por um roleplay, depois por um DISC. Se ele passar por essas etapas, aí a gente faz um dossiê com tudo aquilo que não está explícito nem no LinkedIn e nem no currículo. Então, nós enviamos para o cliente esse dossiê do candidato, o DISC, o link do LinkedIn
o currículo do candidato, tudo isso num arquivo zipado, né? Para que o nosso contratante conheça muito bem esse candidato antes de entrevistá-lo. E aí depois a gente agenda a entrevista com o nosso contratante para que ele tome a decisão final. A gente envia 3 candidatos finalistas para cada vaga, mas isso não quer dizer que, dentre esses 3 finalistas, o cliente tenha que tomar a decisão. Se ele não gostar de nenhum, mesmo ele tendo as hard skills e as soft skills desenhadas na vaga, a gente vai enviar mais candidatos para o cliente, porque E tem o aí, fator humano, né? claro, e aí depois tem o roleplay, geralmente é feito a simulação depois da entrevista ou antes? Depois da Depois. entrevista, porque a entrevista ela é eliminatória, né? Então, assim, se ele Uhum, não sair bem na entrevista, ele não segue para o roleplay. E assim sucessivamente. Se ele não sair no roleplay, também é eliminatório. E aí o uhum. diz que seria o final para corroborar com todas as demais informações. E no final, Kátia, a galera tem feito uma entrevista de cultura, uma entrevista com algum sócio, porque a gente tem visto do lado da Inside, a gente faz isso, até por curiosidade, o pessoal tem feito isso, ou é um processo muito focado na área mesmo, né, de vendas ali? Mais na área de vendas. Algumas empresas trazem sócios, tem algumas empresas que fazem esse teste de cultura, mas não é a grande maioria, não, Rafa, Uhum, infelizmente. uhum. Ah, A mas gente está tu tentando. concorda que é uma boa prática, então? Sim, é uma boa prática, inclusive para a retenção do candidato, porque a gente vende muito isso, né? Como a gente Sim. faz o briefing muito acurado com o cliente, seria uma boa prática da parte do cliente fazer essa entrevista cultural e tudo mais, mas as empresas não têm praticado isso, e algumas empresas optam por elas fazerem o roleplay com o candidato. E Entendi. aí isso faz sentido, assim, porque daí é o gestor que vai ter a opinião dele em relação ao candidato, tudo. Aí é um alinhamento feito com o contratante e a gente, entendeu? Mas o nosso processo é esse: a gente faz roleplay, a gente faz disque, a gente faz entrevista, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Entrevista, roleplay e disque. Essa É, seria a ordem. cara, eu acho muito arriscado, né, a gente contratar alguém em vendas, independente da posição, sem fazer uma simulação prática. Imagina, você não vê nada, né, tecnicamente da pessoa ali na prática. E aí você toma surpresa, né, na hora do onboarding. Exatamente. Exatamente. É por isso que nós, da contratação acelerada, damos para o cliente 45 dias de Uhum, garantia para que ele possa pedir a substituição desse candidato, porque a gente entende que isso é necessário, entendeu? E que por mais uhum, que a gente se respalde com todos os testes que a gente faz, a empresa não faz, a grande maioria das empresas não faz esse teste, né? uhum. Então, assim, fizemos a entrevista, fizemos o disque, fizemos o roleplay, mas o cliente final não fez isso, entendeu? Ele leu as informações que a gente mandou, mas as percepções dele no decorrer da jornada desse candidato depois de contratado pode ser diferente. E o candidato ainda assim, mesmo que a gente tente se respaldar o máximo possível, no dia a dia ele pode se mostrar bem diferente do que ele se mostrou, né? É. Então, a gente dá essa garantia para o cliente de 45 dias poder levantar a mão e dizer: eu preciso que seja substituído esse profissional. Quando é uma vaga, a gente entende que esse prazo é o suficiente, né, Rafa? Porque, assim, parte-se do pressuposto que ele tem um gestor para avaliar, que ele vai ter um onboarding bem feito, estruturado. E aí, 45 dias para validar esse tipo de coisa é o suficiente. A única coisa que a gente não vai refazer o hunting, seria para números, especificamente, resultados, né? Porque daí Uhum. esse prazo não seria suficiente. Mas aí tu vai dizer, pô, Kátia, mas e se eu estiver abrindo 6 vagas contigo? Vai ficar difícil de eu mensurar em 45 dias, porque eu estou tocando o onboard de 6 pessoas ao mesmo tempo. Sim, concordo plenamente. Então, quando a gente tem uma situação onde a gente trabalha mais vagas para o mesmo cliente que está contratando simultaneamente um número maior de candidatos, a gente estende esse prazo, Sim. porque a gente entende que esse processo ele é mais demorado, ele é mais moroso. Por quê? Porque a gente é de vendas, né? Então, a gente entende e a gente já estende esse prazo de garantia para 60, às vezes 90 dias. E aí o É, cliente pode levantar a até porque mão e é a gente comum, faz. né? É comum E, ter o, aquele período e de experiência. isso, e aí o cliente não tem custo adicional para isso, tá? Entendi. É comum ter esse período de experiência de 1 a 3 meses, dependendo da complexidade da operação ali, né? Eu acho Isso, que aí tem que exatamente. ser só adaptado.
Mas a ideia do processo seletivo, Kátia, é justamente aumentar essa conversão de sucesso, né? De quantas pessoas entram e realizam esse onboarding, esse treinamento e os primeiros resultados com sucesso. Eu até tenho uma prática que eu fiz muito, até queria ver a tua opinião, assim, que é, e continuo fazendo, sempre quando eu faço uma simulação, como gestor de vendas, bom, eu alinho com o candidato o roleplay, compartilho as informações, ele se prepara e ele vem preparado para fazer aquela abordagem comigo. Pode ser uma call de qualificação, uma reunião de investigação, de apresentação de proposta, não sei. Aí vai depender muito da job ali, né? Mas uma coisa que eu sempre faço é, mesmo que o roleplay tenha sido bom, que a simulação tenha sido dentro do esperado, eu peço para o candidato fazer de novo. E aí eu dou feedbacks, dou 5 minutos para ele se preparar ali na própria reunião, na própria entrevista, e eu quero ver a capacidade dele de absorver feedback e realmente executar aquilo rápido, sem ter tempo, sem se planejar, que é a tal da coachability, né? Eu quero, assim, isso me Sim. interessa mais do que o roleplay em si, né? O comportamento me Uhum. interessa mais do que o roleplay. Queria saber se é É uma o, coisa que é vocês o me fazem vende a também. caneta, né? Tipo, e a pessoa não espera, né? Porque ela fala, tá, eu vou fazer, eu vou mandar Exato. bem ou mal, mas ela não espera que vai ter uma segunda chance. A maioria, pelo menos, não espera. E aí é legal ver a reação das pessoas e isso me ajuda muito, assim. Aí eu queria ver se é uma prática de mercado também e tal. Na verdade, eu li isso num livro Não é, do Mark não é, Wahlberg. Rafa, não é. Inclusive, é uma boa prática que eu acho que a gente pode aderir aqui na contratação acelerada. Não é assim, mas trazendo agora, pensando aqui para o nosso cenário, é uma boa prática para ser colocado no nosso processo, assim. Alguns clientes, eles fazem o roleplay, como eu te falei, né? E aí eles não tinham como prática, por exemplo, mandar o material anteriormente Antes, para que a entendi. gente enviasse para o candidato, né? E aí o candidato, ele tem que estar preparado para o roleplay. Não dá para simplesmente dizer assim, tu vai ter uma simulação de vendas com o tomador de decisão. Só de tu falar o tomador de decisão já deixa o candidato, tipo, tremendo, né, na base. Então, o cara que foi extremamente bom conosco, se saiu muito bem na entrevista, se mostrou muito hábil para aquela vaga. No momento de falar com o cliente, ele titubeia, porque ele sabe que é aquele cara ali que vai decidir se ele vai ser aprovado ou não para a vaga, né? Sim, Então, o fator nervosismo e tudo mais, e se ele tem uma segunda chance, dá para avaliar várias skills nele, bem como tu sim, colocou agora. Então, sim. assim, valeu pela dica. Não, e para quem está escutando a gente, né, Kátia, eu até falo assim, eu acho que é uma dica legal, prática, mas muita gente está escutando a gente, eu tenho certeza que nem sequer simulação, roleplay faz ainda no seu processo. Então, esse eu acho que é a mensagem principal, pessoal. Assim, realmente você precisa ter simulação num processo de seleção de vendas. Então, começa a fazer já Precisa. esse negócio, eu chamo a Kátia lá para te ajudar nisso, né, Precisa, Kátia? cara, porque eu vou te dar um exemplo, assim, tudo bem, tem a gente para ajudar, a gente faz o roleplay, dá a devolutiva para o cliente, e ainda assim a gente está suscetível a ter margem de erro, né? Quanto mais a Uhum. gente se blindar, melhor ainda. Eu vou te dar um exemplo de uma entrevista que fui eu que fiz o processo de recrutamento e seleção. Florear LinkedIn, florear currículo, cara, hoje tá aí, por qualquer R$ 50, a pessoa deixa o LinkedIn com SSI lá em 80 e tá tudo Uhum. certo, entendeu? Só que vamos para a prática, né? Eu peguei um candidato que na bio dele dizia que ele era excelente em gestão de carteira. E aí, quando eu fui fazer o bate-papo com ele, eu perguntei para ele quais os CRMs que ele já tinha utilizado. E ele me Uhum. perguntou assim: o que é um CRM? Loucura. E eu fiquei, como que tu faz gestão de carteira se tu não sabe o que é um CRM? Então, assim, Loucura. são essas pegadinhas, assim, que a gente, cara, como assim, sabe? Então, assim, Não, infelizmente, e, obrigada pelo teu tempo, mas estás fora do e, processo, e entendeu? quantas vezes também num reference check, sei lá, que a gente vai, enfim, a entrevista toda tem toda uma história que você fala, nossa senhora, e aí você vai falar com dois ex-líderes daquela pessoa e os dois falam a mesma coisa, assim, não, isso é roubado, ele não fez nem metade disso, ou ela não fez isso. E aí você fala, caraca, né? Então, realmente, assim,
A capacidade do humano de contar a história é incrível, né? A gente sabe bem porque a gente está em vendas, né? Então, Eu uso uma realmente. frase que é bem do nosso cotidiano, assim, é falar até papagaio fala, né, Rafa? Então, Uhum, a gente está aqui exatamente para validar. E o inverso também acontece, né? Tem profissionais que têm um LinkedIn mal feito, têm um currículo mal sim, feito, e quando a gente chega para entrevista, os caras mandam surpreende. muito bem, assim. Uhum, Tem alguns pré-conceitos de mercado que a gente vem quebrando, e aí está a parte mais humanizada da CA, né? Por exemplo, nas suas últimas colocações, a pessoa teve cargos de gestão, mas aí ela se aplicou para uma vaga de vendas. Quem sou eu para dizer qual é o momento de vida desse candidato? Eu preciso entender o porquê que ele está querendo fazer isso na carreira. Ou então um profissional de vendas que se aplicou para uma área de pré-vendas, entendeu? Então, uhum, assim, às vezes ele estava em alguma área específica do mercado e ele quer agora se aperfeiçoar e ir para a área de tecnologia, entendeu? Às uhum, vezes ele está cansado de ser gestor e quer voltar a ser dono da lojinha dele. Então, entender muito o momento do candidato também faz a diferença para entregar um bom candidato para o cliente. E o cliente tem que entendi. estar aberto a ouvir isso também. Então, a gente faz bastante disso, tá? Bastante disso. Escuta muito o candidato. Valida Uhum. muito o que ele está dizendo. Ô, Kátia, e falando um pouquinho mais da entrevista ali, retomando o processo, tá? Quais perguntas, assim, que não podem faltar? Tu tem algumas ideias de perguntas? Eu sei que vocês fazem parte do processo, mas a empresa também faz, né, esse processo em alguns casos. Mas quais seriam perguntas, assim, que da tua experiência tu lembra? Cara, essas perguntas não podem faltar, elas são muito boas. Cara, assim, um marco de sucesso, assim. O que tu fez que é um diferencial na tua carreira Legal. e que tu te orgulha e que isso foi um divisor de águas. Eu tenho isso para mim, assim. Eu tenho uma pergunta que, tipo, em qualquer entrevista eu falaria, assim, sabe? Uhum. Na verdade, eu tenho alguns. E alguma coisa de muito errada que tu tenha feito, assim, e que isso foi uma coisa que te levou de aprendizado, porque eu acho que daí tu vê se a pessoa é verdadeira, se a pessoa de fato vai discorrer sobre, Uhum. e vai ser assim, eu sou proativo, eu só não sei o que. Não, não é isso que eu quero saber, Uhum. entendeu? Eu Uhum. quero que tu me fale assim, um big deal, o que te levou a fazer isso, qual foi o caminho que tu percorreu, quais foram as objeções. Eu acho que parece clichê, mas as respostas é que vão dizer muito sobre esse profissional. Uhum. Uhum. É assim, o que você sabe sobre spin selling? Isso tem testes, né? E aí, Uhum. no próprio roleplay, a gente valida o conhecimento. Mas quando tu faz uma pergunta aberta, assim, a forma como esse candidato vai te responder vai dizer o tipo de profissional que ele é. Principalmente competências comportamentais, né? Porque realmente as Exato. técnicas a gente pega no roleplay, mais que isso elas são menos problemáticas porque a gente consegue treinar mais fácil. Agora o Desenvolver. comportamento ali é mais E complicado mesmo. aí, exato. E aí tu vai saber também se ele tem foco na experiência do cliente, se ele Uhum, tem o perfil mais técnico, se, entendeu? Se ele é voltado a dados, se ele é voltado a resultados, se ele é aquele sangue nos olhos, entendeu? Se ele é hunter, se ele é farmer. Aí tu já consegue saber, tipo, cara, desenhar o perfil do cara, assim. Só agora, se ele vem assim, eu sou organizado, eu sou metódico, eu sou. Não, né? Então, essas são perguntas assim determinantes para tu já validar o perfil do candidato. legal. Ô, Kátia, você falou bastante no começo do podcast sobre a importância de identificar bem a necessidade da vaga, a descrição e o perfil do profissional que se enquadra naquela vaga, né? A gente, assim, aqui na Inside é muito recorrente essa dúvida de, cara, qual que é a vaga, qual que é a descrição dela, o que que na prática eu preciso versus o perfil ideal de pessoa para cumprir esse desafio. Qual dicas aí você pode compartilhar, né, de como vocês fazem na CA que a galera poderia, enfim, ter boas práticas internas para a construção dessas vagas? Para a construção da vaga, primeiro que a gente precisa entender o momento da empresa, tá, Rafa? Vou te citar um Uhum, exemplo. Teve um cliente que chegou para a gente e falou assim: eu quero contratar um gestor.
Eu falei, tá, deixa eu entender um pouquinho como que tá o teu momento hoje, como que é a tua máquina de vendas. Ah, eu tenho um SDR, quem vende é a minha sócia. Quantas vendas vocês geram? 1, 2 a cada 2 meses. Qual que é o teu ticket médio? Aí vai investigando, entendeu? Cara, tu não precisa de um gestor, tu precisa de um vendedor. Primeiro tu precisa levantar tuas métricas. Primeiro tu precisa saber qual que é o teu CAC. Primeiro tu precisa saber qual que é o teu LTV. Primeiro tu precisa, entendeu? Eu fui dando um coaching, na verdade, para o cliente. Sim. E aí, eu perdi a venda momentaneamente. Mas eu fui muito consultiva com o cliente. Eu tenho certeza que ele está me indicando já hoje em dia. Ele não estava no momento de fechar, ele não estava no momento de contratar, porque a empresa dele não estava no momento certo. Tipo, ele não tinha caixa. Ele ia demitir esse profissional em 2 meses, nem isso. E ele ia quebrar a empresa dele, porque ele ia contratar um gestor com um salário alto e esse gestor não ia gerar resultado para ele. Então, eu acho que primeiro é entender o momento da empresa. Segundo é entender como vem a geração de demanda. Tem muito, mas muito cliente que vem, eu quero um SDR. Tá, e como tu gera a tua demanda? Ah, precisa ir atrás da demanda. Ah, então tu não precisa de um SDR. Se tu não gera através do marketing, tu precisa de um BDR. Os clientes nem sabem como é um BDR. Quais são as skills de um Quais BDR, são as entendeu? diferenças, né? De alguém que atende Exatamente. inbound, outro que atende outbound, sim. Então, assim, entender da sua operação, saber o que é a diferença de cada profissional, o que faz um inside sales, o que faz um field sales. E aí, muitas vezes, é a gente que dá essas dicas para eles, assim, ó, esse profissional faz isso, esse profissional faz aquilo. Hoje, no teu atual momento, tu precisa de uma ação de marketing, tu precisa de um profissional assim, assim, assim. Então, às vezes, tem que contratar uma consultoria, no melhor momento do cliente. A gente faz muito isso, tá? Cara, não é o teu momento de contratar. O teu momento é de entender o teu processo interno, para depois saber qual profissional contratar. Não adianta tu botar a gente a vender se tu não gera demanda. Se tu não tem demanda, tu vai estar botando dinheiro fora. Então, dá 2 passos para trás, contrata uma consultoria, ela vai criar tua máquina de venda junto contigo, depois ela vai direcionar quais são os profissionais certos que tu tem que botar para dentro de casa. Então, acho que isso é gerar valor para o mercado, entendeu? A gente não está aqui só para, teoricamente, tirar dinheiro do cliente. A gente está aqui para ser relevante. A gente está aqui para gerar valor. E se esse valor precisa esperar 3, 4, 5 meses, vai ser assim. Então, o cliente precisa entender do mercado, o cliente precisa estudar sobre a máquina de vendas dele e, se for o caso, na grande maioria, contratar uma consultoria. Sim, legal. É importante respeitar essas fases, né, do momento da empresa, e isso é engraçado porque às vezes as empresas têm o tamanho da empresa não é o único critério que interfere também, né? Porque às vezes a gente tem empresas com mais pessoas já no time, mas com uma maturidade menor que empresas com menos pessoas no time. Então, maturidade que eu Exatamente. quero dizer de processo, de tecnologia, de tudo, né, relacionado a vendas. Mas legal, Kátia, esse paralelo de a gente entender o momento da empresa, entender o momento da empresa de um lado, mas também entender quais são os cargos e posições que podem existir no universo de inside, que são desde as mais especializadas até as menos especializadas, dependendo do momento da empresa, né? Tem isso também. Exatamente. Às vezes, sempre tem isso, assim. Tem cliente que já vem com tudo certinho, entendeu? Ah, eu quero isso, eu já entendo. E a gente, mesmo assim, refaz as perguntas, que é para saber se ele tem certeza do que ele está falando, entendeu? Não que a gente seja detentora da verdade absoluta, Claro. mas a gente tem que validar com o cliente se aquilo ali que ele está falando faz sentido. Porque não é, eu quero contratar um inside sales. Tá, ok, tá aqui o contrato, paga, deu, a gente vai recrutar um inside sales. Mas é isso que tu precisa? Não, deixa eu saber um É pouquinho. a tal da venda consultiva, né? Assim, Exatamente. são vendedoras também, né? Antes E aí de recrutadoras. cara, teve muito cliente que deu 3 passos para trás, assim. Não, eu vou contratar uma consultoria. Não, eu E é vou melhor contratar um porque, programa de não, e é marketing. melhor para vocês, porque além das indicações, quando esse cliente estiver pronto, ele vai buscar vocês, porque vocês É foram a empresa que... confiança, é credibilidade, exatamente, entendeu? É exatamente. isso. Ele não vai Não para é, a gente concorrência. não quer ser uma empresa que nasceu agora e vai morrer daqui 2 anos, entendeu? Não, a gente quer ser uma empresa que vai ser muito relevante no mercado, entendeu? Cara, vocês querem contratar com assertividade, vão lá na contratação acelerada, porque elas vão muito além de fechar uma vaga para vocês. Legal. É uma parceria contínua mesmo para apoiar a empresa, né?
E, cara, é muito doido, porque, assim, a gente tem 8 meses de operação e a gente já tem clientes recorrentes, assim, sabe? A gente já fez a Legal. contratação de áreas comerciais completas para produtos extremamente complexos e os clientes já estão voltando e os feedbacks, assim, por exemplo, contratamos toda a área comercial. Aí um BDR não pôde entrar porque estava com problemas de saúde, enfim. E aí o feedback do cliente, assim, aí ele ficou com crédito, né? Aí o feedback do cliente, eu não vou precisar do BDR agora, porque o time que tu trouxe gerou tanta demanda que hoje a minha preocupação é dar vazão a essa demanda. Então, pelo amor de Deus, me contrata um financeiro, traz alguém para o financeiro. Outro carro É um surgindo. problema ótimo, né? Então, É, assim, nem é a nossa skill, assim, mas, de novo, daí é o foco na experiência do cliente, né? Então, claro. eu vou atrás do que o cliente quer, vou me aperfeiçoar nisso. Já fizemos vagas de compras, de financeiro, De de outras analista de áreas. suporte, porque é o foco na experiência do cliente. Inclusive, o foco na experiência do cliente sempre é o que me trouxe, o que me faz ter esse tempo todo de comercial e o que me trouxe até aqui, assim. Que bom, Kátia, porque, bom, aqui é um podcast de vendas e é uma coisa que a gente fala demais, né? Customer centric, toda a parte de geração de valor, jornada de compra, tentar quebrar um pouco, né, aquela visão mais talvez tradicional, mais antiga, mais agressiva de vendas, que vendas vem antes da jornada do cliente, na verdade é o contrário, né? A jornada de compra do cliente, vendas vem para ajudar ela, para melhorar ela e não o Exatamente. contrário. Mas, ô, Kátia, Exatamente. para a gente voltar aqui, eu queria assim, queria trazer à tona um tema super comum, né? Quando a gente pensa em RH, que são os benefícios. E principalmente no mercado de tecnologia, mas outros também, benefícios ganharam muita notoriedade, né? As empresas estão investindo uma porrada aí de rios de dinheiro em, enfim, políticas de benefícios e um monte de vantagens para os colaboradores. Tu que tá no front aí, tá falando com bastante profissional, quais são os benefícios hoje, né, que as pessoas de vendas mais procuram, que tu poderia compartilhar com a gente? Cara, pode parecer clichê de novo, mas bons profissionais hoje, muito além da remuneração, é cultura. Uma boa cultura. Todos os profissionais hoje buscam isso, tá? E aí, cultura não é aquela que está pregada na parede, é aquela que é vivida pela empresa, onde eles têm um espaço para de verdade ser um intraempreendedor, onde eles sejam Uhum, ouvidos. Então, a gente fala muito sobre isso com os clientes. E às vezes a gente esbarra, por exemplo, o cliente não tem budget para o que seria ideal para aquela vaga. E como que a gente divulga e atrai bons talentos se a vaga no que fala de remuneração não é tão atrativa? Cara, assim, ó, stock option, ter a possibilidade de virar o gestor da vaga, é, ter a possibilidade de ajudar na criação daquela área. É, e é isso, sabe? Isso é muito relevante hoje, principalmente quando a gente fala que hoje o mercado ele está diferente, né? A uhum, gente trabalha pouquíssimas vagas CLT, e isso uhum, não é mais relevante assim para o profissional. Ele dá muito mais atenção a isso. É o que a empresa tem a oferecer para mim. Eu tenho possibilidade de crescimento? O quanto a empresa vai me desenvolver como profissional? Qual é a legal. cultura vivenciada por essa Uhum, empresa? Eu vou poder falar com o CEO da empresa? Eu vou poder colocar o meu conhecimento em prática ou eu sento numa cadeira e obedeço? Entendeu? uhum, Então, é por isso que eu te disse que o briefing lá adiante, lá no início da jornada, é tão importante, sabe? Então, uhum, assim, a gente tem que estar muito bem alinhados com o nosso cliente, porque a gente vai mandar o candidato para a entrevista com ele. Então, não adianta a gente vender que a empresa faz isso e quando chega para a entrevista, o candidato vê que aquilo não é verdade, entendeu? uhum, Então, cultura hoje, carreira, conhecimento, está muito valorizado pelos profissionais. entendi. E então eu elencaria isso como os principais benefícios assim para quem é PJ e para quem não tem talvez a possibilidade
de oferecer inicialmente uma remuneração tão agressiva, ou compatível com o mercado, até talvez, e quer captar um bom profissional, assim. Isso quebra um pouco aquela, não muleta, né? Mas aquela história de que é importante ter vale refeição, vale isso, vale aquilo, um monte de vale, plano de saúde. Claro que tudo que você tenha como benefícios, óbvio que gera valor, é importante. Por exemplo, Isso. um que eu particularmente acredito muito é o plano de saúde. Tudo que você possa ajudar para, sei lá, para a pirâmide de Maslow ali, né? Para manter a pessoa, obviamente, feliz e bem, porque a gente sabe, né, que quem tem dificuldades financeiras não tá com a cabeça boa para performar como poderia. Isso. Mas é o que você falou, né, Kátia? Cada vez, talvez as melhores pessoas não ligam tanto para isso, porque os melhores profissionais são os que focam mais na jornada, no aprendizado, no crescimento, do que nessa parte mais superficial da coisa. É meio que eles têm que ter um mínimo, óbvio, para sobreviver, Isso, isso. mas o mais importante é a jornada e é o crescimento ao longo dessa jornada. Isso vem muito nas entrevistas, assim, né? Qual que é o mínimo aceitável? Tendo em vista tudo que tu pode ter de crescimento profissional, né? Cara, o mínimo aceitável é isso, porque eu tenho meus boletos para pagar, meus compromissos, meus Claro. filhos, blá, blá, blá. Mas, assim, o mínimo que eu preciso para sobreviver é isso. Mas, olhando para o universo que tu está me apresentando e da oportunidade que eu tenho de fazer o meu próprio resultado e do tipo de profissional que eu vou ser daqui a 2 anos, eu aceito, eu topo o desafio. E aí vem a importância da cultura, da jornada ali, de crescimento e de desafios, e também do variável, né? De dar alguma Isso, fatias, isso. que nem você falou, ou uma comissão, ou um bônus, ou um stock option, ou sei lá, alguma coisa que aquilo possa virar É, dinheiros, né, e, no e futuro. eles, assim, para uma startup que está fazendo a construção do time e tudo mais, claro que tem profissionais que chegam, eu quero, sei lá, para um head, 25 mil, 30 mil, mas Uhum. tem gente que quer migrar de carreira, que quer apostar naquilo ali, que quer botar todo o seu conhecimento na construção de uma área, entendeu? E aí Muito que isso. entra a contratação acelerada nisso, cara. A gente é a ponte entre a empresa e o candidato. A gente sabe o que a empresa tem a dar, de fato. O que a Uhum. empresa, o quão a empresa é aberta, o tipo de CEO que ele vai encontrar, qual o momento da empresa, e é isso que a gente vende. A gente não vende o preenchimento de uma caixinha. A gente vende o pertencimento daquele candidato dentro daquela empresa, entendeu? E isso é muito relevante hoje no mercado. E aí, para quem não consegue validar um budget mais atrativo, é isso que vai fazer sentido, entendeu? Uhum. E tem bastante aderência. É mais difícil de encontrar? É mais difícil. O que tem de contraponto entre o que o mercado está oferecendo e o que os candidatos estão buscando? O home office e o presencial. Tem Bom muita ponto. gente que os candidatos ainda estão, até tema para um post que eu estou pensando em escrever, mas eu vou levantar uma grande polêmica, né? Os candidatos estão, assim, buscando só o home office e as vagas são 90% presenciais. E faz muito sentido, principalmente quando a gente está falando de início de jornada, né? Uhum. Início de uma operação. Tem que se criar cultura, tem que se criar time, entendeu? Tem que Sim, estar junto. sim. Eu, inclusive, indico para os meus clientes que seja pelo menos no primeiro mês presencial ou no primeiro Uhum. trimestre. Porque senão está buscando O cultura, mas não híbrido, quer né? trabalhar mas não quer trabalhar Uhum. presencial, gente. Como é que se cria cultura no home office? É possível? É. Eu estava com um Mas é time mais de trinta e difícil. duas pessoas home office, mas o que tu levaria 3 meses para construir, tu vai levar 6 meses, Uhum. entendeu? Ou mais. Sim. Então, assim, o mercado não está mais aderente para o home office, isso é uma verdade. É isso, é realmente um padrão, mas é bem polêmico mesmo, né? Quando você fizer o teu post, me marca lá para eu ver pra eu ver a Vai dar discussão, um. Eu porque estava pensando hoje. é engraçado, é muito polêmico. A gente acompanha bastante, porque a Inside é um case até muito fora da curva, porque a Inside nasceu remota, né? Antes da pandemia, então ela não viveu esse shift que a maioria das empresas viveu de pós-pandemia ir para o remoto, porque ela nasceu remota e sempre foi remota. E é engraçado que hoje a gente está meio que migrando para o híbrido, a gente já está com espaço e tal, porque o time está crescendo,
Mas é muito difícil a gente virar presencial porque é uma empresa que está há 4 anos 100% remota e nunca pensou em ser presencial. Então é meio que o Sim. contrário, né, a lógica. Uhum. Mas eu entendo teu ponto e eu particularmente concordo, assim, eu peso muito presencial, eu, Rafael, daí, mas eu entendo que tem várias visões diferentes também sobre isso. Mas, ô, Kátia, É. deixa eu trazer, a gente tem uma estatística aqui que até vi na Harvard Business Review sobre rotatividade média global de cargos de vendas. E girava lá entre 25% e 30%, não lembro do dado, mas eu queria entender como é que tá a tua percepção de rotatividade. Por exemplo, das vagas que vocês fecham, roda muito, a galera sai rápido ou a maioria realmente fica? O que que tu considera como uma dica boa para reduzir rotatividade? Porque isso eu sei que é uma dor clássica, assim, da maioria das empresas, né? A gente teve 2 solicitações para refazer processo de hunting até agora, em 8 meses, tá? E a gente já fez, já me perdi as contas de quantas recolocações a gente fez. Até 50 eu contei, depois eu me perdi. Então, assim, eu acho que é um número bem baixo para 8 meses de operação. E uma delas foi porque o candidato recebeu uma proposta que era o dobro do valor. Mas, por que eu acho que a gente é tão assertivo e os candidatos não estão tendo rotatividade? Justamente por causa desse alinhamento cultural, sabe, Rafa? Eu Uhum, acho que tem muita empresa com cultura de parede, eu acho que tem muita empresa que não investe na qualificação dos seus profissionais, e a gente leva isso muito para os nossos clientes, tá? Quando o salário é muito, mas muito abaixo de mercado, o que eu digo para os clientes? Cara, se tu não tiver pelo menos uma cultura e um plano de carreira bem desenvolvido, tu vai virar um qualificador de profissionais. E uhum, aí, quando ele tiver minimamente qualificado e o mercado oferecer qualquer 500 mil reais a mais para ele, ele vai sair. E aí, tu vai ter que contratar novos profissionais. E essa máquina vai ficar virando assim o tempo todo. Isso custa dinheiro? Custa caro? Porque olha quanto tempo tu investe no rampeamento de um candidato, de um colaborador. É dinheiro, cara. É 3 meses até o cara rampear e ter uma meta 100% e começar a trazer o resultado consistente para dentro da empresa. E eu falo isso direto para os meus clientes, tá? Porque a gente tem exemplos clássicos do mercado que já fizeram isso muitas vezes e às vezes até continuam fazendo. uhum. Mas para quem tem bastante dinheiro, isso talvez não seja tão relevante. Mas eu acho que, na verdade, é relevante para todo mundo, porque contratar dói, cara, é caro, treinar é caro. Então, assim, se tu não paga a remuneração fixa de acordo com o mercado, pelo menos seja agressivo na variável. Tem um programa de desenvolvimento muito bem sólido dentro da tua empresa. Reconheça os seus talentos. Ao invés de buscar toda vez que abre uma vaga, por exemplo, vai abrir uma vaga de gestão, busca dentro de casa a vaga de gestão e abre uma nova Uhum, vaga para vendedor, entendeu? Então, uhum. eu acho que tem muito a ver com isso, sim. Tem muito sobre as culturas. É o que eu falo o tempo todo: cultura, 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 vivida. Você está trazendo bastante o ponto de cultura, até era uma pergunta que eu te fazer, né? Em caso da empresa não poder, enfim, chegar na remuneração, quais outras maneiras de tornar a vaga atraente? Então, a gente tem aí esse equilíbrio entre remuneração variável, outros benefícios, né? E a gente tem também essa parte da cultura e do desenvolvimento muito forte, né? Para vender a marca da empresa e vender o Exatamente. foguete, né? Como muita gente fala que tudo bem, a remuneração não é a maior do mercado, a empresa ainda não é conhecida, mas o plano é sólido, está em crescimento acelerado e você pode fazer parte desse foguete, né? E virar algo Tem muito uma, grande. tem uma empresa agora que a gente tá divulgando que, inclusive, a variável dela vai ser construída junto com a liderança. Legal. Olha que massa isso. O setor vai começar a ser construído, tem uma remuneração fixa, garantida, e a Uhum, remuneração variável vai ser construída a 4 mãos. E ela tem a possibilidade de virar gestora do time, porque ela vai ajudar na construção, entendeu? uhum, Então, cara, melhor oportunidade que essa com uma empresa bem sólida no mercado, tá? sim. Então, assim, é muito massa, muito massa.
se eu tivesse no momento de carreira que esses candidatos estão, eu ia, eu vou usar uma expressão que eu costumo usar internamente, mas que todo mundo acha graça, eu me grudaria igual porco na moranga. Porco na moranga é boa. É, coisa de gaúcho, né? Porque, assim, é aquela oportunidade, assim, que é o lugar certo, na hora certa, e é para mim, e ali eu posso fazer minha carreira, É. saca? Então, depende se tu vê o copo meio cheio ou meio vazio. E eu, na minha carreira, Kátia, assim, as pessoas que eu mais admiro, eu acho que pensam parecido, por isso que eu acabei pegando um pouco esse DNA de olhar muito mais para essa conexão entre a empresa, a cultura, o desafio e o que eu prezo, o que eu gosto, o que eu curto fazer, porque no final do dia, tá vendendo algo que você não acredita é um porre, né? É, Cara, é um porre mesmo, assim, às vezes você curte a empresa, mas, enfim, não acredita no produto, ou não é nem que você não acredita, mas você não tem nada a ver com aquele produto, assim, não é uma coisa que você exato. se encaixa e é muito difícil vender algo que você não respira, não vive, não O acredita. primeiro a comprar tem que ser tu, né, Rafa? Exatamente. Cara, isso pesa muito e os empregadores não sabem disso às vezes. Estão muito focados, como você falou, na remuneração, né? Enfim, nos benefícios, na concorrência, mas esquecem de que podem se diferenciar com esse fit, com essa cultura, com essa jornada, com essa experiência. Porque não tem coisa melhor de você trabalhar numa empresa que você curte a galera, você curte produto, você curte, enfim, os sócios, as decisões são tomadas ali a cada trimestre. Enfim, eu particularmente acho que isso pesa muito mesmo, tá, Kátia? Eu vou finalizar, a gente está chegando no final, mas eu tenho mais três perguntas para te fazer, tá? A primeira é relacionada a erros. Cara, quais são as principais cagadas, desculpa a expressão, mas que você já acompanhou nas empresas que você ajudou em termos de processo de seleção? Eu acho que assim, eu poderia elencar alguns, assim. Errar no planejamento de headcount, Tá. superdimensionar ali, eu acho. Contratar amigos Sério? sem validar skills, Ah, sem validar skills, claro. sem Aham. validar skills, tipo, é meu brother, vou tentar lapidar, e aí Ou dá seja, merda, né? não passar pelo processo seletivo porque é brother, né? Brother, exatamente. Ser o gestor polvo, né? Aquele que abraça tudo e na verdade não vai ter e não é por maldade, talvez assim. Eu sou uma pessoa que tenho esse negócio de pegar tudo para mim, assim, e aí não tem tempo para validar, cara, não é porque é gestor que tem que ter aptidão de fazer processo seletivo, entendeu? Isso não Uhum, uma coisa, e não é porque é vendedor que pode ter skills para gestor e assim sucessivamente, né? uhum. Então, eu acho que reconhecer as suas limitações é super importante e tá tudo bem. Então, eu acho que é isso, assim, pegar coisas que não estão dentro das suas capacidades, assim, e aí fazer um processo seletivo errado e contratar errado. Acho que são essas as principais, assim, que eu elencaria. Contratar Legal. amigos, superdimensionar ou dimensionar para baixo o O salário e aí headcount. depois tu Uhum. ter né, até a remuneração, né? O número de pessoas, a remuneração, contratar amigos é, e pegar demanda demais e aí não conseguir dar vazão e mesmo assim querer entregar e aí contrata errado para poder fechar aquela vaga de uma vez. Legal, legal. Você trouxe exemplos bem, talvez diferentes, alguns mais óbvios, assim, de tomar cuidado, mas outros, por exemplo, esse do headcount, algo que parece simples, mas é extremamente complexo, né? Fazer um desenho de headcount, Exato. pelo menos da maneira correta, porque você teria que envolver o financeiro, tem que ter todo um planejamento de marketing, de vendas ali para entender o que E eu já passei por provavelmente vai isso, tá? acontecer. É complicado, assim. A gente teve essa discussão recente aqui na Insight Planejamento do Ano, e foi vários vai e vens, né? De financeiro com marketing para entender qual que era o meio termo aceitável ali que a gente ia apostar, né? Bem E aí interessante. tu dimensiona errado o headcount, logo tu dimensiona errado meta, logo tu dimensiona errado o planejamento da empresa, logo dá tudo errado, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que é um ponto bem doloroso, assim. E aí, cara, É. tá tudo certo, tu abrir, eu falei com
inclusive foi uma indicação tua, da Inside, né? Eu falei com um cara que assim, é de um grande player e ele falou, a gente tem o time interno, mas eu gostaria de ter a validação e ajuda de outra empresa, porque essa vaga é extremamente estratégica. Cara, super válido, entendeu? Legal. Reconhecer que precisa de ajuda, às vezes, é louvável. É muito melhor de tu querer abraçar todas as demandas e errar, porque é uma contratação estratégica, porque é uma contratação muito importante para a empresa, e levantar o braço e dizer que precisa de ajuda é muito melhor do que tu errar, né? E muito mais barato. Pedir ajuda é uma habilidade bem relevante mesmo. Kátia, deixa eu te Exatamente. fazer uma. Eu tenho uma pergunta final clássica aqui para fechar o papo, mas antes, a gente falou muito de processo de contratação, mas eu não cheguei a te perguntar qual que é a diferença, ou a principal diferença entre fazer um processo de contratação de quem está operando, né, pré-vendas, vendas, quem realmente está executando ali, e de quem é gestor, quem é líder. Tem muita diferença ou é algo similar? Algumas características são semelhantes, mas outras bem distantes. Como eu falei agora há pouco, não necessariamente um bom vendedor vai ser um bom gestor. E Uhum. esse erro é bem recorrente nas empresas, né? O top performance torna-se gestor. Uhum. Mas o vendedor ele tem que ter as skills e as habilidades necessárias para cada vaga, para cada produto, enfim, né? Mas o Uhum. gestor ele tem que ter várias outras skills. E uma delas, e bem importante, é lidar com pessoas. Ele tem que ter a habilidade de avaliar métricas, de avaliar funil de vendas, de avaliar as métricas da companhia, de ser estratégico, e principalmente no cenário de hoje, já que a gente falou tanto de cultura, tanto de pessoas, de humanização, é lidar com pessoas. É fazer PDI, e PDI é PDI mesmo, não é fazer o one-on-one. É fazer o one-on-one, do one-on-one identificar o que é preciso e abrir o pipeline da pessoa e dentro das métricas da pessoa e das taxas de conversão, juntar tudo isso e fazer um PDI, entendeu? Então, Sim. o gestor ele tem que ter diversas habilidades, assim. E dentre elas, para mim, hoje, a principal, né, que, claro, tem as várias outras que vai levar a empresa para outro patamar, enfim, mas acho que a skill de lidar com pessoas hoje, cara, é a principal. Isso daí a gente está falando de retenção, de motivação, E de dá várias trabalho, outras né? coisas. Porque a galera tende a pensar Cara, que, ah, não, mas gestor, tá todo mundo vendendo, o que que o gestor vai fazer? Cara, dá trabalho, às vezes, até com um time pequeno, dá muito trabalho. Então, aí a gente pode voltar num assunto que eu é um falei, por negócio que que uma complicado. rede de vendas vai se aplicar para uma vaga de vendas? Porque às vezes deu tilt, sabe? Colou as placas, Ou quer cansou, migrar mesmo, que é um novo desafio, porque quer, realmente está é exausta daquela job. Isso é exausta e quer ficar um tempo sendo dona da sua própria lojinha de novo, entendeu? Para exato. dar uma E oxigenada ali na eu cabeça. fiz, Kátia, já esse shift, em YZ, sei lá, mas qual que é a expressão quando você vai migrando de diferentes, mas eu já saí de posições de liderança e fui para uma posição de especialista, mais senior, com desafios diferentes, né? Não de gerir pessoas, mas gerir projetos, né? E outras Uhum. coisas. Então, é cada vez mais comum, né? Assim, a gente não pode mais olhar como promoção e promoção É downgrade vertical. e upgrade, Cara, acho que isso é a maior besteira do mundo, até porque em muitas das nossos clientes, se não a maioria, vendedores na média ganham mais os seniors que os gestores, porque tem muito mais Exatamente. potencial de variável. Então, Eu acho que essa soma está certa. uhum, É assim que tem que ser. O vendedor é dono exatamente. da sua loja e ele corre atrás da demanda e ele tem que ganhar mais que o gestor. Exatamente. São jobs diferentes, são carreiras diferentes, Exato, né? Mas exato. nenhuma melhor ou pior que a outra. Mas, ô, Kátia, Não, se somam, né? deixa eu fechar aqui com uma. Na verdade, é um pedido, né? A gente sempre pede para os nossos convidados para compartilhar um livro, né, preferido aí que te marcou na tua vida, ou pode ser ou não sobre vendas, tá? Fica à vontade para citar um livro que te mexe, e se você não gostar de ler, pode ser um filme ou um curso, qualquer conteúdo, tá bom? Caraca, agora tu me pegou, Rafa. Eu não sou assim, eu já fui muito de ler, mas lá dos tempos do Guaraná com rolha, né? Um filme, ele é bem antigo, assim, mas eu acho que ele fala muito sobre perseverança, sobre buscar o que você quer.
Em Busca da Felicidade. Eu acho que esse filme nunca vai sair de moda. Ótimo, E esse né? filme, acho que muitas pessoas deveriam ver, assim, sabe? Todas, eu posso assistir eles 90 vezes, eu vou chorar todas as vezes. E quando eu tem tô muito a desmotivada, eu ver com sempre vendas, assisto. né? Tem muito a ver Exato. com vendas esse negócio, cara. Eu não sei se é porque eu sou mãe, que ele me toca mais ainda, né? Sim. Mas todas as vezes que eu me sinto desmotivada, claro que eu tenho outros subterfúgios também, mas eu assisto esse filme de novo, assim, Legal. porque, cara, é o propósito, entendeu? Continua no teu propósito. Vai até dar certo. Que massa. Que massa. Legal. Ninguém tinha trazido esse filme ainda. Obrigado por compartilhar, Kátia. Por mais que seja um filme muito conhecido, talvez poucas pessoas tenham visto com esse viés de vendas. Então seria legal, né? Rever aí quem está escutando para ver com Cara, esse viés esse de filme buscar os é objetivos. demais, assim. É demais, assim. Tá ruim hoje, deu ruim ontem, deu ruim amanhã, mas tenta até dar certo. E vai dar certo. Show de bola. Kátia, ó, papo super bacana contigo, né? Obrigado de novo por aceitar o convite, por participar e preparar, né, esse episódio. Eu sei que você preparou, né, e a gente trocou ideia antes, então foram muitos insights valiosos. Eu acho que foi super bacana para a gente trocar figurinhas para todos os gestores que estão ouvindo aí, ou a galera que está na frente de contratação, mas também para contar um pouco para o pessoal o modelo também de vocês da contratação acelerada. Então, foi super bacana, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar bastante. Quero te agradecer e te deixar agora à vontade para se despedir aí da audiência e mandar uma última mensagem, talvez até falar o teu canal, como a galera pode te contatar aí. Eu que agradeço, Rafa. Eu gostaria de compartilhar com todo mundo que eu estava super nervosa, mas que eu fiquei muito leve, foi muito descontraído mesmo. Quando a gente fala do que a gente faz e faz com amor, eu acho que fica leve, fica de verdade. Foi muito massa, espero não ter sido muito redundante, porque eu falei muito sobre cultura, mas é uma coisa que está muito latente hoje e diz muito sobre os propósitos, né, da contratação acelerada. Uhum. A gente tem a nossa página lá no LinkedIn, que é Contratação Acelerada mesmo. Em breve teremos muitas novidades, aguardem, vamos fazer alguns lançamentos, a gente está se reestruturando. Então, podem aguardar que teremos lançamentos, teremos muitas coisas para contar para vocês. Então, eu não vou dizer assim, sigam no LinkedIn, sigam lá na Contratação Acelerada, que a gente só vai migrar. O meu Instagram é Kátia Rangel. Não, LinkedIn, desculpa. É Kátia Rangel, viu? Saiu do script, eu já me perco todo. Fica tranquila. LinkedIn você tá bem fácil achar a Kátia Rangel lá, né, Kátia? Usa Então, bastante o LinkedIn. isso. Então, assim, foi um prazerzaço fazer essa troca com vocês, assim. Vocês são pessoas que eu admiro bastante, desde muito tempo, já sigo. Bom. Ser parceiro de vocês de novo está sendo muito gratificante, entregar sucesso junto de vocês para os clientes de vocês. Obrigado pelo convite, que venham vários outros, Sem e dúvida. é sobre isso. E Daqui a assim, pouco é o de vocês, né, Kátia? O podcast de vocês aí. isso. Quem tiver precisando contratar, quem quiser trocar uma ideia sobre isso, me chama lá no LinkedIn. A Letícia Medeiros também é minha sócia. Chama os guris da Inside aí, se precisar de consultoria, a gente também manda na contratação ali, faz esse Vamos que bem vamos. bolado. E é Vamos que sobre vamos. isso. Obrigadão, Rafa, pela oportunidade e vamos aos próximos. Show. Kátia, obrigado de novo por participar. Pessoal aí, ouvintes, agradeço, né, a participação de vocês também, acompanhando o podcast. Fiquem bastante à vontade para mandar feedbacks. Conto com seus comentários no YouTube, no Spotify. A gente está super aberto ali, porque é um produto novo da Inside. A gente está investindo bastante energia desse podcast. Já temos alguns episódios muito legais aí com vários convidados. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho ali nas duas plataformas. Para quem não sabe, tá lá no nosso site também. Quem quer ir direto lá no site da Inside. E é isso. Te vejo no próximo episódio e um abraço.